Nós continuamos a falar sobre esse assunto agora com o historiador e pesquisador do Instituto Pushkin de Moscou, Ângelo Segrilo. Professor Ângelo, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo mais uma vez. Acompanhamos agora há pouco os presidentes da Ucrânia e também da Estônia falando sobre esse conflito. E ali na fala do presidente da Estônia, ficou muito claro uma necessidade de um levante dos países europeus. Então ele dizendo, olha, Europa e países europeus, vocês precisam tomar atitude, vocês precisam se mexer nesse momento. E que tipo de atitudes seriam essas, na sua opinião? Bem-vindo. Bom dia, Evandro, Elisa, Luciana. O Zelensky, ele está numa situação muito difícil, né? Ele na última conferência de Munique, há poucos dias, ele estava pedindo aos países ocidentais que não esperassem que a Rússia invadisse para depois colocar as sanções, né? Do ponto de vista dele, isso é horrível. Ele queria que já aplicasse as sanções antes para impedir a invasão. É uma situação complicadíssima. Porque, na minha opinião, não existe um lado totalmente certo e um lado totalmente errado, né? Essa questão da aliança militar da OTAN ir em direção à Rússia realmente é uma preocupação muito grande para os russos, não apenas para Putin, já antes de Putin, na época do Yeltsin, também era uma preocupação, e isso aí eles deveriam levar isso mais a sério. Por outro lado, Putin está agindo bem à moda dele, né? Ele é um antigo espião, acostumado a jogar duro e jogar sujo às vezes, né? Essa questão do mundo da espionagem, às vezes atua por meios também não legais. Então, essa é uma situação muito difícil. Em termos de impedir a Rússia, ela só pode ser impedida talvez com as sanções mais fortes que eles disseram que iam colocar caso houvesse uma invasão. O problema é que o Putin não fez uma invasão ainda, ele simplesmente reconheceu aquelas províncias que na prática já atuavam como independentes, né? Que era uma situação muito estranha, porque eram províncias da antiga Ucrânia, né? Com cidadãos da Ucrânia, né? De origem étnica russa, que não aceitaram aquela derrubada do presidente em 2014 e entraram em estado de rebelião, né, dizendo que não iam aceitar aquele novo governo. Então ele simplesmente reconheceu isso. Então não há uma invasão total. E o Ocidente, essas sanções que estão aplicando, são sanções ainda limitadas, mais diretamente às duas repúblicas. O que vai talvez impedir o Putin de tomar outros passos seriam as sanções severas que eles prometeram, que seriam algo como o que eles fizeram com o Irã, né, impedindo até o fluxo financeiro da Rússia pelo sistema SWIFT. Senão é uma situação muito difícil. Na minha opinião, teria que se dar um pulo qualitativo nessa questão. Não é só considerar a Rússia o lado totalmente errado. A questão da aliança militar avançando em direção à Rússia realmente é uma preocupação para os russos em geral, não apenas ao Putin. Professor, pergunta bem básica, mas para iluminar ainda mais a nossa conversa. Vladimir Putin poderia ter feito o que fez de chegar e reconhecer esses locais separatistas, até aí, tirando todo o entorno crítico e sensível. Ele poderia ter feito isso? Na verdade, é o que ele fez, né? Em princípio, ele reconheceu aquelas repúblicas, aquelas duas repúblicas, né, de maioria étnica russa como independentes, e em princípio é isso que ele fez, mas ele deu um passo adiante hoje. Ele, tendo reconhecido e sendo países amigáveis, vamos dizer, estados amigáveis, ele enviou, a pedido dessas duas repúblicas, forças de paz, como ele diz, né, forças militares, a pedido dessas duas repúblicas. Entende o jogo de palavras, de narrativas? Então, é uma coisa difícil. Professor, quero continuar exatamente nisso, nessa estratégia do presidente Vladimir Putin de reconhecer esses territórios, enviar tropas para esses territórios e assim não, pelo menos do ponto de vista diplomático, não estaria invadindo ou violando o território de um outro país que seria a Ucrânia. Eu lhe pergunto, existe a possibilidade de o presidente Vladimir Putin, que também já tem uma boa retórica em relação à causa desse reconhecimento,
momento, por ele, esses povos estariam sendo ameaçados pela própria Ucrânia, então ele tem um bom argumento. Ele poderia ter apoio de grandes potências, a China, por exemplo, e assim ele poderia complicar mais ainda esse jogo? Ele conta muito com o apoio, entre aspas, da China. A China está numa situação muito peculiar. Por um lado, ela está com problemas com os Estados Unidos, né, e não aceita essa posição ocidental meio de superioridade, né, de impor os seus valores, segundo eles, a outras civilizações. Eles não aceitam isso. Por outro lado, a China, uma das suas grandes preocupações é que não haja intervenções em países, que se respeite a integridade territorial dos países, né? E isso a Rússia, de uma certa maneira, está fazendo, né? Apesar do jogo de narrativas, porque a China tem aquela questão sensível de Taiwan, né? Ela não quer ninguém se metendo com Taiwan, que a China considera uma província da China, né? Era parte da China até 1949, e depois o Chiang Kai-shek foi até lá e a declarou independente. Algo, por exemplo, como essas duas repúblicas fizeram, né? Eles não aceitaram a derrubada do presidente da época, né, que era um russo étnico na Ucrânia, em 2014, e se declararam independentes. O Chiang Kai-shek também, né, não aceitou a tomada do poder pelos comunistas e declarou Taiwan independente. E a China não reconhece, né? Diz que Taiwan sempre foi uma parte da China e uma província rebelde. Por isso que para ela não interessa mudanças do status quo mundial. Então ela tem uma posição que não é totalmente de apoio à Rússia, não, tem uma certa ambiguidade. Mas, por outro lado, ela apoia a Rússia na sua tentativa de criar um mundo mais multipolar, né, para fugir um pouco da dominação americana. Professor, a gente viu o argumento do presidente Vladimir Putin de enviar tropas a essas áreas separatistas como uma forma de garantir a paz ali no local. Na visão dele é como se, estou enviando tropas para pessoas que se consideram russas, que são russas e que entendem que deveriam ou serem independentes ou se aliarem a essa cultura russa e a toda a política que vem da Rússia. Por outro lado, a União Europeia e também outros países consideram isso como uma forma de minar a paz que vinha se desenvolvendo ali. Eu queria entender do senhor, de fato havia uma paz se desenvolvendo num terreno onde as pessoas não se consideram parte daquele país, no caso a Ucrânia, e como que o senhor olha essa visão, esse ponto de vista do presidente Vladimir Putin de enviar tropas dos seus para os seus? Desde 2014, não há paz, né? Há uma trégua, porque, como eu falei, em 2014, aquelas duas províncias se declararam independentes, né? Não aceitaram o processo político de 2014. Se você me permite uma rápida digressão, só para entender melhor a situação. Nesses países, na Rússia, países eslavos em geral, Iugoslávia, a nacionalidade de uma pessoa não é como nos países ocidentais, como no Brasil, que é o local onde você nasce. Aqui, nasceu no Brasil, primeira geração é brasileiro. Uhum. Nesse país, a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue. A sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe. Não tem nada a ver com o local que você nasce. Uhum. Ou seja, isso forma os chamados estados multinacionais. É um estado com várias nações diferentes, né? A única coisa parecida que nós temos aqui no Brasil é a questão dos índios, né? Os índios no Brasil não falam assim, os brasileiros. É como se eles fossem uma outra nação, né? Convivendo num estado chamado Brasil. Então, nesses países, por um lado, essa questão do ius sanguinis produz uma riqueza cultural imensa. Num estado, você tem, na Rússia, por exemplo, você tem centenas de nacionalidades diferentes, nações, elas se consideram nações diferentes, com direito a ter a sua própria língua, cultura, manter a sua própria língua, cultura. Então, cria uma grande riqueza cultural, mas, por outro lado, cria esse potencial de tensões étnicas. E, mais ainda, os cidadãos russos de outro país, por exemplo, a Rússia, se sente um pouco responsável pelos cidadãos, pelos russos étnicos em outros países, né? Então, é muito importante entender essa questão que lá a nacionalidade é feita pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue, que cria os chamados estados multinacionais. Por um lado, uma grande riqueza cultural, mas, por outro lado, essa questão que a gente chama aqui de étnica, mas lá eles consideram nações diferentes, nacionalidade diferente,
Então, no caso da Ucrânia, é um Estado com nações diferentes, né? Cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana e cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, aquelas duas. Então, é um caldeirão, né, que fervilha. Professor, que bom que o senhor existe para explicar esse caldeirão para a gente, viu? Que de vez em quando a gente não enxerga nada nessa receita, mas o senhor consegue traduzir muito bem. Ângelo Segrilo, historiador e pesquisador do Instituto Pushkin de Moscou. Obrigada pela gentileza. Bom dia. Sou eu que agradeço. Bom dia. Obrigada, professor. Bom dia.